Glória a Deus. A Paulinha está indo? Ah, está indo. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. O título da mensagem de hoje tem a ver com que Paulo vai trabalhar nessa metade, né, do livro de Efésios. Exatamente o capítulo 3 é a metade do livro de Efésios. Depois dele preparar os nossos corações para sabermos que nós estamos nas regiões celestiais. E aí ele vem falar sobre a oração no capítulo 3. E ele termina falando da bondade de Deus, coisa que nós precisamos entender. Amém? Vamos ler juntos? Eu tenho gostado de ler juntos. Vamos ler? Ora. Amém, Senhor. Agora que Deus tenha misericórdia. Vocês leem muito fraquinho. Ainda bem que Deus entende o Espírito. Mas tem que ler. Ora, aquele que é capaz. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. É importante essa introdução para você entender o que é o contexto final do capítulo 3. As duas últimas mensagens eu tentei mostrar sobre a questão da cosmovisão da cidade de Éfeso, né? Era uma cidade helenista, era uma cidade de algumas divindades, e era uma cidade que, se nós fôssemos contemporâneos, colocar na questão contemporânea, era uma sociedade onde tinha muitos ismos, era os coaching, as questões motivacionais, eram as questões filosóficas, eram questões do homem à procura de si mesmo, como diz Rolomei, né? O homem sempre à procura de si mesmo, e etc, etc. Mas com isso tornou-se uma cidade muito egocêntrica, coisa bem contemporânea, né? E aí, quando chega o Evangelho, ele é uma contracultura, por uma série de fatores. Primeiro, porque na cabeça daquela cosmovisão, as divindades pediam sacrifício. As divindades, né, você nunca sabia como que um deus iria acordar, né? No caso de Poseidon, se acordasse nervoso, ele mandava um maremoto, e etc, e assim iria, tá? E de repente vem um cristianismo que não pede sacrifício, porque o Filho é o sacrifício, e onde eu falo sempre, Deus vai acordar do mesmo jeito, cheio de misericórdia para com a minha vida e para com a sua vida. Mas Paulo então começa a falar isso, depois Paulo fala sobre a questão do mundo espiritual, coisa que eu preguei no domingo passado. Nós precisamos entender esse mundo espiritual. Há pessoas que não acredito em inveja, tem pessoa que não acredita em mal olhar, tem pessoa que não acredita. Mas, meu amado, o mundo espiritual está aí. Por mais que você não acredite, ele está aí. Não é ser esquizofrênico, ninguém vai precisar de uma medicação psiquiátrica aqui, mas é uma realidade, nós estamos debaixo dessa situação. Ok? Pastor, há esses anos, e como psicólogo, eu digo o seguinte: sim, existe um mundo espiritual que potencializa algumas crises existenciais, algumas depressões, algumas psicopatologias, sim, mas também tem essa questão espiritual que nós precisamos entender. E Paulo deixa muito claro isso. Aí no capítulo 3 ele começa falando sobre algo que eu amo, que é a oração. Tanto é que no domingo à noite, hoje à noite, o pastor José vai pregar sobre os primeiros versículos, né? E aí ele vem até esse versículo. O que ele está falando? Aquele que é capaz. O que é essa capacidade que ele está se referindo? A tudo que ele colocou no capítulo 1 e no capítulo 2. Principalmente no capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas dimensões espirituais. Nós falamos que essa expressão que ele vai usar ali no grego é a palavra aion, que significa uma dimensão dentro da própria dimensão. Então, nós estamos aqui cercados por um mundo espiritual. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai fazer muito mais abundantemente. Nós vamos estudar essas palavras. Então, Paulo está dizendo: Silas, você não tem nem ideia das coisas que Deus tem para a tua vida. Você, às vezes, está começando aquilo que o Guilherme falou muito hoje, a bondade de Deus, né? Deus é bom, Deus conhece as suas lutas, não importa o que você está passando, porque às vezes é difícil nesse mundo cartesiano que nós estamos vivendo, muito racional, muito prático, você parar para pensar: não, existe um Deus que é invisível, mas é real, que é amor, que quer o nosso bem, mas que colocou regras, com certeza. E não regras draconianas ou regras sadomasoquistas, você vai ter que fazer isso, não. Mas regra que ele está dizendo: Silas, se você for por esse caminho, eu sei o que vai acontecer. Eu sei a solidão, eu sei a angústia que vai acontecer, eu sei as suas crises, então não vá por esse caminho. Então
Então, é isso que Paulo está dizendo. Em outras, Paulo está dizendo o seguinte, ó, entregue tudo a Ele, tá? E Ele vai fazer muito mais do que nós pedimos, segundo o seu poder. Essa é uma grande verdade. Então, um tempo tão pragmático que somos medidos por nosso desempenho, às vezes passa despercebido as riquezas do Evangelho que estão depositadas em nós. Nesse mundo racional, nesse mundo tático, é ver para crer. O cristianismo primitivo acreditava para ver. Nós queremos ver para depois crer. Tá? Essa é uma mudança que acontece no século XIX. Já falei aqui que o iluminismo, quando ele entra, ele não vem apenas arrasar com as filosofias, com a sociologia, com os modos operantes comportamentais, mas ele vem também arrasar com a questão da religião. Ele descentraliza Deus e coloca o homem. Ele diz assim, para que nós precisamos? Então, essa visão que entra no século XIX é o que perdura até hoje em algumas pessoas. Então, às vezes, nós não percebemos a riqueza que Deus tem colocado para nós. E é claro, amados, sem colocar reformado, não reformado, penteca, não peteca, não, é uma verdade. Sim, a verdade principal é o Evangelho. E o que é o Evangelho? A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, meu amado, eu posso gostar de igreja, eu posso ser um cara legal, eu posso não roubar, não matar, eu posso ser gente finíssima. Tá? Obras não levam ao céu. Você pode discutir isso comigo até o arrebatamento. Infelizmente, eu vou ter que dar tchauzinho para você com muita tristeza. Eu estou sendo cínico, tá? Então, eu e você precisamos entender, sim, que existe o Evangelho que diz que é a maior riqueza que Deus deu, que é a vida eterna. Por mais que você não acredite, ela existe, tá? Nós não vamos voltar, não haverá uma segunda chance. Então, pelo menos, é o que eu creio fundamentar na palavra de Deus, e eu vivo essa verdade. Mas a segunda verdade do Evangelho, a segunda riqueza também do Evangelho, é que enquanto nós esperamos, existem bênçãos para a minha vida e para a sua vida. O problema da humanidade é sempre ou é direita ou é esquerda. Não sabe pensar, falta bom senso de dizer, a esquerda tem coisa errada, a direita também tem coisa errada. Estou falando não em questão política, em questão geral. Então, nessa falta de equilíbrio, muitas vezes, nós não sabemos centralizar. E qual que é o centro? Ora, nós temos uma bênção que é espiritual lá na vida eterna, mas nós temos promessas de Deus existencialmente para os dias de hoje. O próprio Paulo vai falar. O próprio Paulo fala o seguinte, olha, eu preciso de oferta. Paulo pedindo oferta. Olha, eu gostaria que vocês orassem por mim. Olha, eu gostaria que vocês fizessem isso. Eu estou passando por essa situação. Aquele senhor, o Cireneu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, que ninguém ouviu mais falar dele, ele volta para casa, segundo Flávio José, e ele consegue falar do que aconteceu. E a família dele se converte. Não sei se vocês sabem, a esposa desse cara, começa a fazer, tá vendo que é a benção fazer bolo para pastor? Começa a fazer comida especial para pastor, pudim na época, não sei se tinha, tá? Mas começa a fazer coisas, tanto é que Paulo em Romanos fala. No último capítulo de Romanos, Paulo fala e cita o nome dela. Ela foi como uma mãe espiritual para a minha vida, tá? Então, Paulo também conseguia trafegar nessa questão espiritual e nessa questão existencial secular. Nós vivemos um mundo, meu amado, eu e a Ângela brincamos, né? Quando eu queria falar com a Ângela, no tempo de namoro, eu tinha que esperar dar 8 horas e 1 minuto. Porque aí eu ia no telefone público, não sei se você sabe o que é isso, é uma coisa que parece uma orelha, você entra embaixo, aí você tem uma ficha, você colocava, por que esperar 8 horas e 1 minuto? Porque você usava só uma ficha. Se você ligasse 1 minuto antes das 8, comia 2, 3 fichas. Tá? Eu brinco que eu sou do tempo que nós tínhamos que esperar filme, quando saía no cinema, tinha que levar 2 anos para chegar em fita VHS. Eu sei que ninguém sabe o que é isso, tá? Mas eu e Noé sabemos, e eu já sabemos também. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa modernidade, essa facilidade, essa pipoca feita em micro-ondas, essa coisa da air fry, essas coisas que, às vezes, tirou de nós o bom senso. Nós não paramos muito para pensar. Porque nós vivemos o imediatismo, nós vivemos a coisa fácil, nós vivemos, Senhor, faça, não vai fazer, eu estou de mal, aí eu vou faltar na igreja, eu vou fazer aquilo outro, e nós começamos a entrar com barganha. Aquilo que eu falei é a questão de qual é a igreja agora da moda, qual é a igreja poderosa, em vez de nós olharmos para o Evangelho e dizer o que Deus tem colocado na minha vida. Então, John Stott diz o seguinte, que a capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo Paulo de modo dinâmico nesses versículos. John Stott é um autor que ele faz um comentário nas cartas da prisão, ele chama de epístolas da prisão, e ele fala, olha, o capítulo 3 de Efésios é o melhor
capítulo, ou entendimento, ou explicação sobre as orações. O que John Stott, sei que você leu o livro todo, ele só fala assim, porque aqui ele diz algo que você precisa entender. Nem aquilo que nós imaginamos, ele vai trazer a existência nas nossas vidas. Então, para Paulo, Deus é o único que tem o poder para ressuscitar e fazer com que o sonho se torne realidade. Meu amado, o sonho não acabou. Pode acabar para John Lennon, mas para nós que cremos no poder de Deus, na maravilha do Evangelho, há um sonho que Deus programou e sonhou para as nossas vidas. Tá? Nós somos objeto, e aí é uma música, né, do Carlos Barneia, somos frutos somos frutos do sonho de Deus, somos resultados, vamos colocar a coisa, somos resultados do sonho de Deus. Você já pensou nisso, meu amado? Quando Jeremias, um profeta do Velho Testamento, está numa crise, discutindo com Deus por algumas coisas tinham acontecido, Deus chega para ele de uma forma, eu fico imaginando Deus assim, mandando, ô Jeremias, senta no divã aqui, senta nessa poltrona, vamos bater um papo. E Deus fala assim, de uma forma muito mansa, eu estou colocando aqui meio historinha, né? Ô Jeremias, você já parou para pensar o que eu tenho para você? Você já imaginou o meu projeto, o meu sonho que eu tenho para você? É muito mais do que você pensa. Eu tenho o sonho de paz e prosperidade. Por que ele usa essas duas palavras, paz e prosperidade? Porque no hebraico, é duas coisas diferentes. A etimologia da palavra shalom, tá? É uma etimologia de você ter uma situação de equilíbrio, uma situação de estar bem resolvida, não uma situação neurótica, com medo, pânico, angústia. Não, isso é paz, paz que excede a todo o entendimento. Mas a palavra prosperidade vem da raiz do hebraico, da palavra yala, que significa, eu vou trazer, eu vou colocar nas tuas mãos aquilo que eu sonhei para você. Só que Deus, meu amado, como um bom pai, não vai dar um veículo para um filho quando ele tem 14 anos, porque ele é e seria um pai irresponsável e imprudente. Então ele vai esperar o filho atingir a maturidade e ter a carteira de habilitação, pelo menos essa é a lógica do bom senso. A mesma questão, o mesmo paralelo, você tem que aplicar na vida espiritual. Deus não vai sair abençoando a rodo, Deus não é Papai Noel, Deus não é aquele baú da felicidade, né? Deus não vai abrir a porta da esperança. Hoje eu ressuscitei, hein? Silvio Santos, hein? Deus não vai abrir a porta da esperança, não. Sabe o que Deus vai trazer para você? Aquilo que Ele tem, no tempo que Ele tem, porque Ele conhece a minha e a sua maturidade e estabilidade. E aí nós precisamos pedir para que isso aconteça logo. O poder vem da parte dele, e por isso que Paulo vai concluir. A glória deve ser dada a ele, conclui o apóstolo Paulo. Olha o versículo que ele coloca. Aí ele, o versículo 21, né? Aí ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa palavra glória aqui, que vem da etimologia doxologia, não é simplesmente glória a Deus. Significa você vir para a casa de Deus e você chegar aqui mais ou menos assim. O que você veio fazer? Aquilo que eu já preguei lá, baseado em Isaías. O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim ter um momento de comunhão com os santos, eu vim adorar a Deus como igreja, eu vim receber a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, então é por isso que eu estou aqui. Isso é doxologia, isso é adoração. A religião colocou que adoração é aquela coisa assim, meia mística, meio mantra, aquela coisa assim, né, silenciosa. Amado, vou dizer uma coisa para vocês. Domingo de ceia, eu vejo às vezes algumas pessoas vindo quietinha. A gente tinha que vir, como bom brasileiro, sambando ou dançando, como bom tropicais que nós somos. Tá? Porque nós tínhamos que vir comemorando. Olha, que vocês estão festejando o quê? Já viu quando você vai na festa de aniversário de um amigo, você não faz festa, você não faz bagunça, você não se alegra? A ceia deveria ser um momento assim de comemoração pelo que Cristo fez para a minha vida. Então, para sempre, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. A minha segunda-feira amanhã, não sei como vai ser. Eu sei que vou chegar aqui, vou tomar um cafezinho lá na Céu, vou comer um pãozinho de queijo. Não estou comendo mais, tá? A gente já fez assim, já. Cadê a dieta? Eu sei de algumas coisas que eu vou estar fazendo. Mas no mundo espiritual, nós precisamos crer aquilo que vocês vão escutar sempre de mim. As misericórdias do Senhor são renovadas, a bondade do Senhor e a justiça do Senhor irão me acompanhar. Então, eu e você devemos andar com a cabeça erguida, não no sentido, né, de coach, levante a cabeça, coloca uma pose de vencedor. Não, você é vencedor, não por causa da tua pose.
mas porque alguém conquistou essa vitória lá na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso. Então, se pudéssemos aprender a orar, não apenas por nossas necessidades diárias, mas também para que os grandes planos espirituais de Deus sejam trazidos à existência. É claro, meu amado, que nós pedimos. Não tem como, o ser humano é do pedir. Nós clamamos aqui, clamamos ali. Mas o que Paulo está dizendo é assim, Silas, por que você não começa a pedir para que venha à existência os planos que Deus tem para a tua vida? Você não ora para que Deus venha formatar aquilo que Deus tem para a tua vida? E aí nós temos que pegar pelo menos o título da mensagem passada. Quando naquela madrugada o Espírito Santo ministrou na minha vida. Vê se coopera, vai. Porque muitas vezes Deus quer fazer algo em nós, mas nós não cooperamos. Nós colocamos empecilho, racionalidade. Meu amado, você não tem ideia como foi a minha caminhada. Pode deixar que ele é músico. Como foi a minha caminhada. Meu amado, abrindo parênteses, eu não tenho dificuldade com criança subindo aqui, dançando, louvando. Não tem dificuldade, tá? Eu só vou ter dificuldade se ela chegar aqui, pegar o meu microfone e ficar puxando. Aí eu vou ter dificuldade, tá bom? Mas tem pastores que são mais chatos um pouquinho, né? Aqui é o altar. Não, aqui é um lugar onde eu fico mais alto para poder falar o que Deus falou no meu coração. Então, amém, voltando aqui. Então, às vezes nós temos questões que precisamos compreender a dinâmica do mundo espiritual e aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Paulo, quando fala para Timóteo, Paulo fala, Timóteo, desperta o dom que há em você. Meu amado, eu sempre falei isso, dons é uma consequência. Mas você sabia que você pode pedir pelos dons? Porque é bíblico. Eu queria ter o dom de cura, então comece a orar. Eu queria ter o dom de revelação, não para ganhar na Mega Sena, tá? Mas o dom da revelação espiritual. Senhor, eu quero ter o dom da revelação. Um dos dons que eu pedi a Deus, eu sei que Ele me deu, porque na minha racionalidade, foi muito difícil a minha caminhada com Deus. Foi o dom do discernimento espiritual. E eu creio que até hoje eu tenho sensibilidade no mundo espiritual por causa disso. Então nós podemos orar, Senhor, que venha os teus grandes planos espirituais sobre a minha vida. Então Paulo deixa claro que o Espírito Santo vive em nós a partir do momento que cremos no Evangelho de Cristo. Eu falei isso no comecinho da mensagem, mas é algo que nós falamos no domingo passado, é uma coisa muito doida, né? Você está aqui, mas você tem o Espírito Santo, o Espírito que pairava sobre a terra, o Espírito que chocava as palavras de Deus, porque no hebraico, a palavra barak, né, é chocar, trazer à existência as palavras de Deus, e as palavras de Deus ali, a palavra dabar, é aquilo que é lançado, mentalizado e trazido à existência. Esse mesmo Espírito que executava o plano de Deus, habita aqui e habita em você. Olha que coisa tremenda. Se fosse uma igreja pentecostal, a gente ia ouvir um amém mais forte, mas tá bom. Glória a Deus, temos um pentecostal nessa casa. Tá? Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos talvez entender e orar, Senhor, eu não consigo entender isso, a minha cabeça não entende isso. Então, meu amado, vou dizer uma coisa para você, bem-vindo ao time. Sabe por quê? Não do meu time apenas. Concílio de Niceia, século III, Concílio de Calcedônia, século VI, depois do século VIII, depois do século IX, até o ano 1270, a discussão na igreja era como que é três Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e começou lá no século III com Ariano. Enfim, onde que eu quero chegar? Tem coisas que eu não vou saber explicar. Primeira vez como seminarista que eu fui pregar em Apucarana, ninguém conhece, uma cidade no norte do Paraná, tá? Tem um que balançou a cabeça, joia, Apucarana. Tá? E eu me lembro que naquela época tinha lançado um aparelho de som, tá? Que tocava disco vinil, tinha rádio e tinha lugar para pôr uma fita cassete. Hoje eu estou nostálgico, né? A coisa mais linda, sabe o que é? Que você podia gravar o disco vinil na fita cassete. Era um aparelho em 3 em 1. Eu usei esse exemplo para explicar a Trindade. E eu tentei mas pastor, mas como é assim? E eu falei, gente, é um aparelho só, mas estão 3 funções. Eu estou explicando. Ninguém estava entendendo. Uma mulher simplória levantou a mão e falou, pastorzinho, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma vaca. Eu vou gastar um tempinho, porque isso aqui é muito importante. Tá? Eu tenho uma vaca que ela é toda pretinha. E a minha grama, ela é verde, verde, verde. E o leite que sai dela é branquinho, branquinho. Eu falei,
Só vai faltar ela dizer que a vaca é Deus, a grama é Jesus e o leite é o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, aonde ela quer chegar? Ela falou assim, quando eu estou com fome, eu pego aquele leite, eu faço queijo, eu faço manteiga, eu bebo aquele leite. Eu não quero nem saber como que o leite é branco, se a grama é verde e a vaca é preta. Aí eu falei, onde a senhora quer chegar? Eu não quero nem saber se é 3 em 1, se é os 3 juntos. Eu só sei de uma coisa, quando eu oro, o mundo espiritual vem até mim. Quando eu oro, Deus se manifesta na minha vida. Jesus intercede por mim, porque senão eu seria uma pecadora. E eu sinto algo dentro de mim me trazendo uma força para vir para a casa de Deus e fazer outras questões. Eu não quero nem saber como. Foi a melhor definição simplória, bacana, de que é o mundo espiritual. Porque às vezes nós queremos entender no racional e não dá. Então, meu amado, a partir do momento, Paulo deixa claro, o Espírito Santo habita em nós, para produzir em nós o modelo, nos levar ao caráter de Cristo. Ora, aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente, eu peguei essa expressão que capaz no grego, que é a palavra dunamai, vem de dínamos, né? Dinamite vem daqui. Só para vocês saberem de onde que veio a ideia de dinamite quando Marco Paulo levou a pólvora. Eles sabiam que se colocasse a pólvora por cima de uma rocha e ela estourava, fazia uma lasca. Mas quando foi inventada a banana de dinamite e eles colocavam dentro da rocha, explodia, acabava com a rocha. Aí eles foram procurar, não sei como, mas uma palavra que pudesse significar uma explosão de dentro para fora. E eles encontraram a palavra dínamos, que é a palavra que Paulo mais usa. O que Paulo está querendo dizer, Silas? Quando você aceita o Espírito Santo, acontece uma revolução de dentro para fora. Por isso que ele usa também a palavra ergenomai no grego. É um processo diário. Todos os dias eu estou matando o meu velho homem. Todos os dias eu estou lutando contra a minha carne. Todos os dias eu tenho que pedir perdão, misericórdia e muitas outras situações. Então, esse poder, esse dínamos, ou esse dunamai, que significa ser apto para fazer alguma coisa, ter poder e habilidade com recursos próprios. Por quê? Porque Paulo não está dizendo que esse poder é nosso. Paulo está dizendo que esse poder é Deus que coloca em nós. Então, Deus é apto para fazer alguma coisa em nós. Deus tem poder e habilidade e recursos próprios para fazer algo em nós. É isso que Paulo está dizendo. Se você entender isso, igreja, eu e você entendemos isso, nós saímos daquela dinâmica de coitadinho, né, da síndrome do autor brasileiro, né, Nelson Rodrigues, a síndrome do cão vira-lata. Ai, nós somos, o Brasil é assim. Aí o Brasil, agora a América do Norte vai oprimir. Aí agora a Venezuela está querendo invadir. Não, nós somos uma nação que precisamos de voto de construção. Não vou entrar na política, tá? Mas nós precisamos de posicionamento. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos entender e avançar nesse conceito. Então Deus pode trazer à existência a nossa provisão. Esse é o conhecimento, meu amado, desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento, quando Deus fazia um maná chegar dos céus todos os dias, eu já falei aqui a palavra maná é intraduzível, né? Seria o que é isso? Tá? E eu já disse também aqui que vai comer aquele maná, uma fruta ou um pão, mas eu penso numa cápsula, né? Que caía do céu. Tá? Vai comer aquilo lá 40 anos para ver se não vai faltar sais minerais, vai faltar elementos no teu corpo. 40 anos ninguém morreu de anemia. Cara, 40 anos ninguém teve fraqueza. Porque somente aquilo, um maná, era a provisão diária para todas as necessidades que o ser humano ia ter naquele deserto. E tem mais, a nuvem de dia trazendo sombra, a nuvem sendo uma chama de fogo, aquecendo, porque o deserto é frio à noite. Então, desde o Velho Testamento, Deus começa a mostrar, Igreja Monte Hebron, olha a provisão, olha a provisão, olha a provisão. Então, quando nós começamos a entender que às vezes nós precisamos avançar pela fé, crendo que a provisão vai crescer. Sabe qual é o problema maior das pessoas? E eu vejo alguns pastores, essa semana tem um pastor, eu estou querendo fazer isso. Meu amado, se você esperar recurso financeiro para fazer, você não vai fazer. Começa a fazer, começa a sonhar o imóvel que você quer alugar, começa a ver, se movimenta as águas espirituais, que a provisão vem de Deus. Essa é a minha experiência em 40 anos de pastor. Todas as vezes que a gente vai fazer plano, vamos esperar recurso, não vem. Começa a executar, começa a gerar, começa a sonhar, começa a fazer orçamento. Que Deus é o Deus da provisão. Então nós precisamos começar a caminhar nessa verdade. A nós cabe a fé, a entrega e a confiança.
A fé todo mundo tem, principalmente se é um culto pentecostal. Vem aqui que Deus está falando, que é para você entrar. A pessoa vem aqui e está chorando. É verdade, eu vou entregar. Mas e a confiança? E a confiança? A confiança é você ver aquele céu, aquela seca, 3 anos sem chuva, e você vê uma pequena nuvem que é insignificante num céu azul, e dizer, vai chover. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Meu amado, é isso aqui. É claro que a mão do profeta não era tão forte como a minha, nem do Risa, né? Mas era isso aqui. Tá? Uma pequena nuvem. E o profeta fala, diga ao povo que vai chover. Não tinha esse alerta de Uberlândia que quase mata a gente de susto, né? Alerta de tempestade. Não tinha nada disso. Só tinha fé. E se você estivesse do lado do profeta, você ia dizer, na boa, cara, aquela nuvem, literalmente é como dizia aquela música antiga, né? É uma nuvem passageira, vai embora. Mas o profeta fala, eu tenho uma promessa de Deus. É isso que nós precisamos olhar para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, para a vida dos nossos filhos. Eu tenho uma promessa aqui. Meu filho está passando, eu tenho uma promessa sobre a vida dele. Minha filha, eu tenho uma promessa sobre a vida dela. Eu tenho uma promessa sobre a vida dela. Meu amado, não é o que as pessoas falam, não é o que a mídia está falando, não é o absurdo que nós estamos vendo, um país, pode estar gravando, mal administrado. Não é isso que vai fazer com que a minha fé e a minha expectativa de que o melhor de Deus vai vir. A nossa confissão é onde que nós temos colocado o nosso olhar. Porque, meu amado, se for uma crise que vai passar nessa nação, vou te dizer uma coisa. Eu sou aquele povo que está dentro das casas, com as portas fechadas, mas com a marca do Cordeiro nos seus umbrais. Então, pode vir crise que for sobre a minha casa, não vai vir em nome de Jesus. Isso é confiança. Isso é confiança. Então, nós precisamos avançar aí. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo pedimos ou pensamos, por suas expectativas são mais altas do que a nossa. Meu amado, é que nós olhamos o hoje. Eu vejo às vezes, né, algumas crianças, né, aqui que cresceram. A Júlia do Juliano, né, você viu? Tá bonita ela hoje. Né? As filhas da Thaís, a grandinha já está, né? A pequenininha era quase gatinha, agora já está dançando aqui, até heavy metal, não sei. E aí eu começo a olhar essas coisas hoje. Mas se a gente tivesse uma cápsula do tempo lá atrás, e poderia perceber que aquelas criancinhas, né? Olha bem, o Rafaelzinho, cadê o Rafaelzinho? Ele era bebezinho, agora já está querendo vir tocar. Cadê o Pedro? O Pedro estava quietinho, o Pedro até está mais simpático comigo, gosta até da última música. Né, Pedro? Entendeu? Então, amado, onde que eu quero chegar com tudo isso? Deus já viu o Pedro. Deus já viu o Zion. Deus já viu o Rafael. Deus já sabe o que eles vão ser e o que eles vão fazer. Nós ainda não vemos. Então, nós temos que ter essa expectativa e essa certeza que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Meu pai, cada vez que me tirava de uma situação ruim, ele falava, Silas, não é isso que eu tenho para você, eu te abençoei, eu te consagrei. E às vezes a gente precisa pensar nisso, há um plano de Deus. Pode ser que as coisas não avançam, porque não confiamos inteiramente em Deus, sim. Porque Deus não vai ficar brincando de pega-pega, é meu, entrega para mim o seu casamento. E Deus vai ficar puxando, e você não entrega, Deus não entrega. Não existe isso no mundo espiritual. Ou você entrega, ou você não entrega. Ou você descansa, ou você não descansa. Você acha que foi fácil para Pedro passar a noite inteira pescando? Aí chega um carpinteiro, que não entende nada, é que nem eu ir pescar com o Amós, eu não entendo nem de isca, nem de nada. Eu vou ficar conversando lá, fazendo barulho, o Amós, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Tá? Então chega um carpinteiro que não entende nada de pescaria e fala, joga a rede. E Pedro até tentou argumentar, não, mestre, legal, valeu a intenção, tá? A gente passou a noite inteira pescando, mas não. Aí Jesus fala pela segunda vez, porque às vezes a gente tem ouvido 2 vezes, jogue a rede. Aí Pedro fala, sobre as tuas palavras eu jogarei a rede. E todo mundo sabe a história, a quantidade de peixe que ele alcança.
Quantas vezes, meu amado, Deus está dizendo, entrega o casamento, entrega isso, entrega aquilo. Você acha que é fácil entregar um filho? Você acha que é fácil entregar e dizer, Senhor, o que eu estou vendo não procede com o que eu orei, que eu acreditei, mas eu entrego porque eu creio no mundo espiritual. É isso que nós precisamos entender. Essa semana estava chegando mudanças aqui, e eu estava ali, aí vieram conversar comigo, perguntar o que era aqui, porque nós precisamos dar essa placa que está apagadinha, né? Nós estamos providenciando já. Falei, aqui é uma igreja. Aí que falei do que nós somos, tal. Aí a pessoa falou, eu posso vir assistir? Falei, é bem-vindo, amém. Eu até cheguei em casa, falei para ela, já estamos pescando no aquário do lado, né? Mas uma das coisas, assim, que é tremenda, é quando, numa conversa, essa pessoa estava falando assim, eu fiquei, olha que coisa, a gente acha que não, né? Mas eu fiquei sabendo, desde que a igreja mudou para cá, muita coisa mudou aqui, houve um progresso. Falei, sim, porque não sei se vocês sabem, até talvez a Selma não sabe o que é da frente aqui, nós marchávamos aqui na frente da igreja, nessa quadra, profetizando. Todo espírito de falência vai sair, nós profetizamos, é chegada a luz neste lugar. Meu amado, isso é igreja. A igreja não é só ficar, você vai para o inferno, é o diabo. Não, a igreja é dizer, Deus te ama. Deus tem um plano para a tua vida. A igreja é trazer esse posicionamento, essa confiança. Temos uma tendência a querer controlar as coisas. Esse é o problema nosso. Nós queremos ter o controle. E nós vivemos numa sociedade que está ensinando as pessoas a tomar o controle. Eu tenho medo, como psicólogo, como pastor, daqui uns 5 anos, como que vai ser esse povo fazendo coach, esse povo fazendo cursos motivacionais, tome o controle da vida, yes, vai caravana para cá, vai visitar o fulano de tal. Meu amado, eu acho que é uma questão de maturidade. Eu acho que uma igreja, entenda bem, eu sei que você, tem muitos aqui que seguem o cara que eu vou falar, não vem ao caso. Mas uma igreja que acredita num cara que fala, Jesus tem um plano para você, é muito mais do que você pensa. Jesus, você precisa saber que Jesus, ai, que coisa linda, meu amado. Uma igreja que depende dessa palavra profética é uma igreja imatura. Porque esse é um cara falando para criança. Eu quero uma igreja com maturidade. Você quer continuar escutando? Isso é problema teu. Mas eu quero uma igreja que tenha maturidade e fala, opa, pera, isso aí não, né? Ou então dizer, como eu já falei, opa, eu não acredito nesse cara, mas acredito no que ele falou e eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, vamos ter bom senso. Nessa aí também, botando todo mundo na inquisição da fogueira, mas vamos ter bom senso. E é fechando a linha de pensamento. Nós estamos vivendo uma geração que está sendo preparada hoje para tomar o controle de tudo. Tome o controle da tua vida, tome o controle das suas metas, tenha objetivo, trace isso. Você é empreendedor, se a tua empresa não está... Nossa, todo mundo hoje tem a chave do sucesso. Quando daqui 5 anos essas pessoas começarem a olhar para trás, ou olhar para frente, olhar para o hoje e dizer, cara, eu tenho atendido pessoas que num determinado curso aqui nessa cidade, uma vendeu a bis, outra vendeu não sei o que para poder fazer o curso, que foi caro. Quase 20 mil reais, ok, fez o curso, já faz alguns anos, aí agora está na depressão, porque está sem a moto, está sem o dinheiro, e tudo aquilo que ela queria, eu falei, esse é o problema. Então Paulo está dizendo, nós precisamos mudar os nossos valores, segundo o poder que opera em nós, não é você que vai fazer, Paulo está dizendo, não é você que é o cara, é aquilo que opera em você, e a palavra que ele vai usar aqui, que vem perto do dunamos, é a palavra energia, o que é energia? Produzir ou mostrar o poder, exibir a atividade de alguém, mostrar-se operativo. Isso é energia. Por isso que quando se fala em energia, a pessoa tem uma energia, ela está mostrando. Não é comum nós falar, a pessoa está lá, mano, ela está sem energia, ela está sem vitalidade. É isso que Paulo está dizendo, não, existe uma energia que opera em nós. Essa energia quer nos levar a uma vida de maturidade. Paulo então conclui que o mesmo poder que atua em Cristo opera em nós, de maneira que Deus faz muito mais do que pedimos e imaginamos. Meu amado, até na hora de pagar imposto para César, Jesus não tinha dinheiro, apareceu lá na boca do peixe, né? Acho que a gente vai ter que passar em aquário pedindo para começar a visitar aquário para ver se aparece dinheiro. Ou então, você usar uma mentalidade que está aí. Se está caro, não pague. Se a coisa estiver muito cara, né, você vai deixar de usar, aí vai diminuir.
Não sei se vai funcionar para os impostos também. Mas, enfim, nós temos que entender que é uma energia que opera em nós e nós precisamos avançar nessa verdade. Escute as palavras de Joel, meu amado. Deus restaura os anos que o gafanhoto comeu, Ele devolve o que você perdeu e muito mais. Já prestou atenção nisso? Você sabia que nessa história foram 4 gafanhotos? 3 gafanhotos Deus destrói. E Ele fala aqui que eu vou devolver o que o gafanhoto comeu dos 3. Somente o que o devorador pegou, Ele não devolve. Porque aquilo é legalidade dos dízimos e ofertas. Ah, pastor, dízimos e oferta está na velha graça. Então continue na velha graça, que eu continuo na nova graça, no sangue de Jesus, e eu vou sentar com você e explicar um monte de coisa, tá? Mas vamos lá. Até hoje tem pessoas que argumentam e contra-argumentam dízimos e ofertas. Para com isso, meu amado. Pega todas as minhas mensagens que eu já preguei sobre esse assunto, explicando texto por texto. Tá? Mas o que Joel fala, que todo mundo quer tomar posse, eu tomo posse dos gafanhotos. Meu amado, lembre-se que eram 4. 3 só que foram destruídos. O 4º precisa do teu posicionamento em nome de Jesus. Para Paulo, nós somos chamados a ficar presos no passado. Não. Para Paulo, nós somos chamados a ficarmos fixos na obra da cruz. Paulo não quer que você fique remoendo, martirizando. Quantas pessoas carregando culpa? Há um livro chamado Culpa e Graça, do Paul Turner, um excelente livro, que ele vai trabalhar essa coisa sintomática dentro das igrejas. As pessoas vivendo debaixo de culpa, sem usufruir da graça. E como que nós vivemos isso? Não insulte, isso aqui é uma frase minha, a gloriosa redenção que Cristo conquistou. Creia nele, comece a se alegrar com fé. Meu amado, quando eu vejo uma pessoa vivendo culpa, às vezes, eu tenho que pagar uma promessa, já foi pago. Aí eu tenho que fazer isso, Deus já fez. O que falta para nós é posicionamento. E às vezes, quando nós começamos a olhar aí, nós precisamos começar a nos alegrar com fé e avançar com fé. Então, olhe diretamente nos olhos dos seus pecados. Como é que eu vou olhar para o meu pecado, pastor? Você sabe como é que você olha para o olho do teu pecado? Põe um espelho na frente. Olhe para o espelho e fala aqui, homem pecador. Tá? Leve-os para a cruz de Cristo. Não ouça mais acusações de Satanás. É isso que Paulo está falando. Existe muito mais coisas para nós. Esse é o poder que opera em nós. Restauração. E a restauração acontece por causa da bondade de Deus, conforme é o título da mensagem, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça. Eu não sei qual parte da mensagem chamou a tua atenção, mas coloque a sua vida diante do Senhor. Para que possamos entender e viver a tua bondade, longe de toda a escravidão, do medo, da insegurança, Senhor, também de tantas coisas, Senhor, que nós tentamos argumentar e contra-argumentar. Que nós possamos entender o papel do Espírito Santo em nós. Por isso o Espírito Santo, como pastor nessa casa, apóstolo colocado diante dos homens, eu declaro que esta casa possa dar lugar a Ti, que essa casa possa entender o Teu papel em nós, que a cada dia essa energia, esse poder possa nos levar a sermos mais e mais semelhantes a Cristo. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido?